Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, agora a gente está indo para a nossa próxima aula do curso, nossa quarta aula, que vai falar sobre composição de funções. Na última aula a gente já viu o que era função, viu o que era imagem, o que era domínio, contradomínio. Agora a gente vai definir o que é a função composta. E aí, basicamente, aqui, o que é importante para a gente dessa aula, de agora. A gente definiu o que é uma função composta, então saber compor funções. E isso é importante porque a composição preserva algumas propriedades, como eu vou repetir já já. Por exemplo, composição de funções injetivas é sempre injetiva. Composição de funções sobrejetivas é sempre sobrejetiva. E a gente, muitas vezes, está tratando com uma função, e aí só lembrando, uma função tem um domínio, um contradomínio e uma regra. Mas a gente quer tratar com essa função com um domínio, às vezes, um pouco menor do que a gente está tratando. Só que isso já seria outra função, mas a gente quer manter algumas características dessa função, só que com um domínio diferente, né? Então, em vez do domínio CA, a gente gostaria que a regra se mantesse, algumas propriedades se mantessem, mas com um domínio diferente. Aí, muitas vezes a gente usa a composição de função para isso. Seja para estender a função, então, como se G fosse uma função maior, tivesse um domínio maior, seja para restringir a função, como se G tivesse um domínio menor do que a F tinha anteriormente, mas manteve, suas propriedades. Então, isso é muito comum para a gente usar a composição, e também porque muitas vezes a gente acaba decompondo nossa função, em outras, então a gente decompõe nossa função em uma composição de outras funções que de um jeito esperto, e a gente descobre que a nossa tem a propriedade que a gente queria. Mas, dito isso, também tem outra coisa importante que a gente vai definir hoje, que é a inversa de uma função, Então, para isso também é importante a gente definir composição antes. Dito isso, vamos para a nossa primeira definição, que é a própria definição de composição de funções. Então, dadas funções f, que pega um cara do domínio A e leva no contradomínio B, e g, que vai de B para C. Então, perceba que quando eu vou compor funções, o contradomínio de uma tem que ser igual ao domínio da outra. E aí a gente define o seguinte: a função composta. E olha qual a função composta. É G composto com F. Essa bolinha aqui é o símbolo da composição. Está dizendo que a função G foi composta com a função F. Isso aqui é uma função também. Quem é o domínio dessa função? A. Quem é o contradomínio? C. Então, a ideia da composição é como se eu estivesse meio que grudando uma função na outra, A função f leva de A para B, a função g leva de B para C, então g composta com f vai levar de A para C, certo? E qual a regra que define essa função, Porque uma função tem que ter domínio contra domínio, tem que ter uma regra também. É a regra natural que se espera, Se a gente está pensando na composição como essa colagem de funções, Então, a função composta é tal que, assim, G composto com F de cada elemento do domínio é igual a o G avaliado em f de x, certo? Então, para todo x que pertence ao domínio, é assim que a gente tem a regrinha da composição. Então, a composição de G com F, cada vez que a gente for avaliar essa composição em um elemento, na verdade, a gente vai estar levando na imagem na imagem por G da imagem de x por F. Então, no fundo, é quase como a gente estivesse fazendo, a função da função. Voltando para a ideia da colagem, é assim, A gente tem o A aqui, um conjunto. A gente tem o B e tem o C. A função f pega o x aqui
e leva aqui no f de x. A função g pega os elementos de b e leva para c. Então, ela, em particular, pega esse f de x e leva para alguém aqui, que vai ser g de f de x. Então, f faz isso, g faz isso. Essa função, né, que, na verdade, pega esse x e já leva direto para cá, é g composta com f. Certo, gente? Então, uma ideia da colagem fica mais ou menos assim ilustrado, né? O que a gente está definindo aqui, que é a composição de funções. E aí, uma observação importante que a gente pode botar como uma propriedade aqui, né? A composta, ela é uma relação associativa, né? Então, digamos que a gente tivesse a composição associativa. Isto é, vou escrever aqui, se a gente tem uma função f que vai de A em B, uma função g que vai de B em C, e uma função h que vai de C em D, né? Falar h composto com g composto com f, isso aqui é a mesma coisa que h composto com g composto com f, certo? Vai ter o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, as imagens vão ser a mesma, a regra dessas funções vai ser a mesma, certo? Mas, geralmente, perceba aqui uma observação importante, voltando para o nosso desenho aqui, né? A gente tem A, tem B, tem C. Quando a gente fala da função f, que leva de A para B, ele pega todo mundo aqui e leva para um pedaço de B, né? A gente viu que a imagem do domínio não precisa ser o contradomínio inteiro, né? A imagem pode ser menor que o contradomínio. Só que G faz o quê? Isso aqui é o que f faz. G pega todo mundo de B e leva um pedaço aqui de C, né? Por exemplo. Perceba que quando a gente definiu aqui a nossa composição, a gente pediu para que o contradomínio de f fosse igual ao domínio de G. Mas bastaria que esse pedacinho aqui estivesse, né, no contradomínio de G, né, na verdade. Então, na verdade, basta que a imagem do domínio de f esteja em G, né? Então, bastaria, na verdade, que a gente tivesse isso aqui, né? Porque já ia levar em quem a gente queria, porque G composto com f, do jeito que a gente definiu, ia pegar esses caras, ia trazer para cá, ia pegar, na verdade, só essa imagenzinha aqui, né? Não necessariamente ia ter que pegar tudo, certo? Então, se você tem que f é uma função que vai de A em B, e g é uma função que vai num conjunto que é, pelo menos aqui, a imagem de A por f em C, a composição já está bem definida, né? Não precisa necessariamente que, como a gente tinha afirmado anteriormente, que o contradomínio de f seja igual ao domínio, né? Basta que o domínio de G seja igual à imagem do domínio de f, né? Beleza. Uma observação importante, e aí para lembrar uma coisa que a gente acabou de estudar, né? Injetividade e sobrejetividade. Se f e g são injetivas, e aí lembrando, se eu puder fazer isso, né? Se isso aqui está bem definido, então g composto com f é injetiva. Então, composição de funções injetiva é injetiva. Mesma coisa se fossem sobrejetivas. Então, se eu tenho duas funções sobrejetivas e eu consigo compor elas, a composição é sobrejetiva.
A conclusão natural disso é que também vale para objeção, né? Se eu tenho duas funções que são objetivas, elas são injetivas e sobrejetivas. A composição vai ser injetiva e sobrejetiva. Então, vale para objetividade, né? Uma observação importante, a gente pode botar isso aqui como um lema, uma proposição, como uma proposição, é que a gente sempre consegue decompor qualquer função como uma composta de uma injetiva com a sobrejetiva. Então, dada f, uma função qualquer, né? Podemos representá-la como a composição de uma função injetiva e uma sobrejetiva. Então, isso aqui é legal, porque você tem uma função que não precisa ser injetiva, não precisa ser sobrejetiva, mas a gente vai representar ela como uma função, a composição de uma função que é injetiva e uma que é sobrejetiva, né? Que é um tipo muito específico de função. Existem muitas funções que não são nem sobrejetiva nem injetiva, né? E, na verdade, é um truquezinho, né? A gente vai definir muito espertamente quem são essas funções. E a gente vai fazer até dos dois jeitos, ó. A gente vai representar f. Primeiro, a gente vai representar como h composto com, sei lá, vou chamar de f barra, onde h é uma função injetiva e f barra é uma função sobrejetiva. E depois a gente vai representar f como a composição de duas funções, que eu vou chamar aqui de π e fzão. Que π é uma função contrário agora, né? F é uma função injetiva, fzão, né? E π é uma função sobrejetiva. Beleza, gente? Então, ó, o que a gente quer? Representar f com uma composição de funções injetivas e sobrejetivas, né? Dessa forma, uma injetiva composta com uma sobrejetiva e uma sobrejetiva composta com uma injetiva. E, na verdade, é muito fácil, né? Se a gente quer que a imagem... que a gente quer manter a função f igualzinha, né? Então, a gente já sabe que h composto com f barra tem que ser uma função que vai de A, né, ó, para B. Só que o que a gente queria? A gente queria que já que isso aqui é igual, né, a gente quer que leve x em f de x. Aí, o que a gente vai fazer é quebrar aqui no meio, né, quase como se a gente quebrasse aqui no meio, botasse um conjunto aqui no meio, mas que mantenha isso, né, a regra igual, o domínio e o contradomínio igual. E aí, definindo espertamente essa função h e essa função f barra, a gente consegue isso. Primeiro, vamos definir quem é a função f barra. F barra vai ser a função que vai levar de A para a imagem de A por f. Então, ó, f é uma função que a imagem dela está aqui contida, né, no contradomínio dela. E aí, f barra vai levar x em f barra de x, que vai ser igual a f de x. No fundo, o que essa função f barra está fazendo? É uma função que o domínio é possivelmente mais... O domínio não, o contradomínio é possivelmente mais restrito que b, mas está fazendo a mesma coisa que f. Então, eu tinha lá, f é uma função que vai de A em B, que leva A num subconjunto aqui de B. Eu defino f barra para ser igual a f. A única diferença, né, em termos de regra, é que o domínio vai ser a mesma coisa, a regrinha vai ser a mesma coisa, só que a imagem, o contradomínio, né? Então, é f barra, ó, vou até escrever em azul. Ó, o domínio de f está em branco, aqui é A.
O contradomínio de f está em branco, é A, só que a imagem de f pode ser menor do que o contradomínio. Enquanto f barra, eu defino para o seguinte, o domínio é a mesma coisa que a de f, a regra é a mesma coisa e o contradomínio vai ser só esse pedacinho aqui. Beleza? E agora, como é que eu faço para h ser uma função sobrejetiva? Aí agora é simples, eu pego h como sendo uma função que leva todo mundo que está aqui, né, nessa imagem de f barra nele mesmo, porque vai ser uma função que vai ser uma função de identidade, né, no fundo. Então, eu pego h para ser uma função que vai da imagem do f barra, né, no contradomínio do f barra, no b, desculpa, h é uma função injetiva, né? Por quê? Porque eu pego todo mundo e levo nele mesmo. Então, se eu pego dois elementos diferentes, vou levar neles mesmos, vão ser dois elementos diferentes, né? Sobrejetiva é a f barra. F barra é sobrejetiva, porque o domínio de f barra é igual à imagem de f barra, né? A gente já definiu para isso. E h é injetiva, porque eu vou pegar cada xzinho e levar nele mesmo. No fundo, o que eu estou fazendo? F barra pega o domínio de f e leva na imagem de f. Então, ela vai ser sobrejetiva. E h pega cada elemento e leva nele mesmo. Pronto. Então, no fundo, né? Só que h vai ter um contradomínio maior, né? Possivelmente. Então, h é injetiva, f barra é sobrejetiva e f está sendo representado como uma composição de função injetiva com sobrejetiva, né? Então, no fundo, é a mesma função, mas a gente conseguiu decompor ela, né, nessa composição. A mesma coisa a gente pode fazer, só que agora para representar fzinho como uma composição de função π, né, com fzão, como eu tinha falado, onde agora π é sobrejetiva e fzão é injetiva. Novamente, é um truque para a gente fazer isso, né? Como é que a gente vai definir fzão? A gente vai definir fzão. Claro, o domínio de fzão tem que ser o domínio de A, né? Fzão como uma função que tem o domínio no A e o contradomínio no A cartesiano B, que pega cada xzinho e leva. E quem vai ser fzão de xzinho? Vai ser xzinho, f de x. Então, como se eu estivesse levando, na verdade, o A, cada x no ponto do gráfico que ele está, né? Então, eu pego cada x no ponto do gráfico. Como cada ponto do gráfico é diferente, essa aqui é uma função injetiva, né? Porque pode ser até que essa segunda coordenada aqui seja igual, né, para x diferentes. Mas para o par aqui ser igual, teria que ter as duas coordenadas iguais, né? Então, a gente nunca vai ter o par ordenado igual. Então, essa função é injetiva. E aí, eu só preciso completar agora, né? E quem vai ser π? Eu vou ter que levar de A cartesiano B, né? Ou, na verdade, mais especificamente, a gente está fazendo π de A cartesiano B indo em B, sendo a segunda projeção, né? E aí, como é isso, né? Na verdade, a gente está fazendo... a gente está pegando um cara daqui, né? Então, xy, e está levando só no y, né? Então, isso aqui vai ser... Deixa eu escrever direitinho. π de xy, que eu vou levar só na segunda coordenada. Na verdade, aqui, né, vou definir aqui, né, estou definindo A cartesiano B, mas eu, no fundo, quero definir aqui só nos pontos do gráfico, né, porque é onde
a minha primeira função me leva, né? E aí é só a gente... E aí é claro que a imagem de f de a está no gráfico. Mas para também não carregar a nossa anotação, né? Botando o gráfico aqui no meio, vou deixar desse jeito. Mas essa aqui é uma observação importante, viu? Importante, porque senão essa segunda projeção aqui que a gente está fazendo nem estaria bem definida. Porque no fundo o que essa função está fazendo, né? Imagina aqui que você tem o A, o B. F é uma função que pega de A e leva em B. Eu estou pegando o cara de A, levando no ponto dele aqui do gráfico, né? Do gráfico de F. E depois levando aqui para o B, em vez de fazer direto, né? De já relacionar esse ponto com esse. Então, eu estou subindo e depois vindo para cá. Mas a função é a mesma, né? Então, a gente vai representar f como a composição de uma função sobrejetiva com uma função injetiva. Dito isso, que eu acho que é uma parte muito importante da nossa aula, talvez uma das mais importantes, vamos voltar para fazer algumas observações aqui. Acho que uma primeira observação importante, né? E só lembrando, a gente sempre vai estar... Sempre que eu botar a composição de funções aqui, imagine que eu estou e não especificar, né, quem é o domínio, quem é um contradomínio. Imagine que eu estou nesse caso aqui, né, que é F, domínio A contra domínio B, e G, domínio B contra domínio C. Mas vamos voltar aqui. Primeira observação. Se eu pego um subconjunto qualquer do domínio de F, né, então a imagem desse subconjunto pela composição é igual à imagem por G da imagem desse subconjunto por F, né? Então, para qualquer conjunto a gente tem isso. O mesmo serve, né, para a imagem inversa, né? Então, se eu pego y, um subconjunto qualquer de C, então a imagem inversa de y vai ser igual à imagem inversa por f da imagem inversa por g de y. Beleza? Mesma coisa, gente. Então, duas observações aqui. Não é difícil demonstrar isso, não. Na verdade, é bem direto. Eu vou deixar para vocês. Outros dois conceitos importantes que a gente tem nessa parte de composição de funções é a ideia de restringir uma função e de estender uma função. Qual a ideia de restringir uma função? Restringir. Digamos que eu tenho uma função f aqui, que leva de um conjunto A para um conjunto B, né? Então, o domínio de f é A e o contradomínio é B. E aí, pode ser que esses elementos aqui, né, desse domínio, leve para uma série de outros elementos aqui desse contradomínio, né? Se relacionem aqui por f, né? Seguindo sua regrinha. Mas aí eu queria uma função que fosse menor que f e mantivesse as mesmas regrinhas que f. Só que sem olhar para esse domínio todo, né? Eu queria só olhar para um pedacinho desse domínio aqui. Queria só ver com a imagem desse pedacinho, por exemplo. A imagem desse pedacinho pode ser uma coisa assim, né? Só para mostrar que não precisa ser um quadradinho mesmo, né? Manter. Eu tenho que definir outra função, porque a função que eu tenho f, o domínio vai ser o A todo. E a imagem vai ser esse quadrado vermelho inteiro também, né? Esse retângulo vermelho inteiro. Se eu quero olhar só para essa parte, eu tenho que definir outra função. E aí, essa outra função, eu vou dizer, digamos que essa partezinha que eu chamo de x, né? O subconjunto x de A. Então, x subconjunto de A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha função f e vou restringir a só esse conjuntinho x aqui. Ah, mas qual vai ser a regra? Então, o domínio vai ser x e o contradomínio, quem vai ser? O contradomínio ainda vai ser b, né? Só que aí o que vai acontecer? A regra eu quero manter a mesma. Então, eu quero que, na verdade, f que eu pegue
cada elementozinho aqui, e quando eu for levar ele em f restrito a x de x, isso aqui tem que ser igual a f de x. Então, é assim que a gente define a restrição de uma função, né? Então, a restrição de uma função é a função definida por pegar só os elementos de um subconjunto do meu domínio para eu poder analisar, né, como ele se comporta aqui, né, como a imagem dele se comporta. Tem que ser a mesma regrinha que estava antes, né? Porque eu quero manter as propriedades de f para um domínio menor. Essa é a ideia de restringir, certo? A gente consegue definir a restrição, né? Bem naquela ideia que a gente acabou de ver, como uma composição também de funções, né? A gente pode compor f com a função identidade. Identidade de quê, né? A identidade do conjunto que vai do x para o a, né? Então, a gente vai pegar cada elemento do x, levar nele mesmo e depois, pela função f, levar na imagem dele em b, né? Definir f desse jeito, a gente pode fazer, ou dessa forma aqui, né? No fundo, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, beleza? E a ideia é que isso aqui vai manter as propriedades, né? Que f restrito a x vai ser igualzinho a f, né? Vai ser igual, só que diferente, porque o domínio vai ser diferente, né? Outra coisa que a gente gosta muito de fazer é de estender funções. Então, de estender funções, fazer uma extensão da função, né? Para um conjunto maior. E aí, o que é estender a função? Vou dar a ideia aqui e depois vou mostrar como é que a gente diz se uma função é ou não extensão de outra. Digamos que a gente tivesse uma função g, ou melhor, uma função f, né? Que pega esse domínio A e leva no contradomínio B. Aí essa função aqui, ela leva aqui nesse pedacinho, né? A imagem dela vai ser esse pedacinho aqui. Só que eu tenho um conjunto aqui que é um pouco maior que A. E eu gostaria de analisar essa função não só no pedacinho, né, que está em vermelho, que é onde ela está definida. Gostaria de analisar ela também onde ela não está definida. Aí, estender essa função é criar uma regrinha que essa função fique definida nessa parte de fora, onde ela não estava definida. Então, estender é aumentar, enquanto restringir, a gente está diminuindo o domínio da função. Quando a gente está estendendo a função, né, quando a gente faz uma extensão, a gente está aumentando o domínio da função. A gente tenta aumentar o domínio da função de forma que, quando a imagem dessa extensão chegar aqui, ela se chegue comportadinha. No sentido de... isso aqui a gente usa muito para continuidade, derivação. Às vezes a gente quer estender um pouquinho a nossa função, aí usa algumas propriedades de continuidade e tal, de forma que essa função maior, que eu vou definir aqui, né, por exemplo, g, quando ela estiver nesse pedacinho de antes, ela precisa se comportar igualzinho. Nesse pedacinho de fora, aí beleza, pode mudar um pouco o comportamento, né? Aí a gente vai estudar quando é que muda, quando é que não muda, porque é uma coisa nova que a gente acrescentou. Mas no que já tinha antes, a gente gostaria que se comportasse igualzinho. Então, a gente vai dizer, né, que uma função... vamos lá. Se a gente tem uma função f, né, que vai de A em B. G, que vai de x, né, para não confundir com outro, né, que antes eu defini A como conjunto maior, né, e x como conjunto menor. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Se você tem uma função f que vai de x, né, então imagina x como esse quadradinho vermelho aqui, em B. E você tem uma função g que vai de A
como x, né, subconjunto de A, em B, tal que G restrito a x seja igual a f, então G é a extensão de x. G é extensão de x, não, de f. Se quando eu pego uma função e restringo ela ao domínio da outra, elas se tornam a mesma função, então é porque G estende f, né? Então G é extensão de f. Último tema da nossa aula, vou fazer uma observação aqui para vocês. Quando a gente vai definir o que é inversa de uma função, tem várias formas de a gente definir isso, inversa à esquerda, inversa à direita, para que essa definição fique consistente. Consistente no sentido de que a gente poder saber quando existe a inversa de uma função. O livro faz isso, ele demonstra que, por exemplo, se tem inversa à direita, é porque a função é sobrejetiva. E vice-versa, se é sobrejetiva, tem inversa à direita. E se tem inversa à esquerda, é porque a função é injetiva. E se é injetiva, tem inversa à esquerda, certo? O que eu vou fazer? Eu vou definir inversa mais geralmente e vou afirmar para vocês que, uma função tem inversa quando ela é objetiva, né? Se ela for objetiva, ela tem inversa. Se ela tem inversa, é porque ela é objetiva. E aí, qual a ideia da inversa, né? E aí, por que a gente precisa ser objetivo para ter inversa? Não vou fazer uma demonstração formal, mas vou tentar debater isso com vocês aqui. Digamos que a gente tivesse uma função f, né? Que vai do A para o B. Então, o domínio da f é A e o contradomínio é B. Então, eu peguei um xzinho aqui, foi no f de x, né? Peguei um y aqui, foi no f de y. Peguei um zzinho aqui, foi no f de z. Só que agora, então, como eu estou fazendo sempre aqui? Como está sendo meu padrão? Eu pego um elemento do domínio e ele vai no contradomínio. Pego um elemento do domínio, ele vai no contradomínio. Só que, e se eu pegasse um elemento aqui do contradomínio e quiser saber qual elemento do domínio que leva nele? Para essa definição ser consistente, perceba que, primeiro, eu posso pegar um elemento qualquer aqui, né, do contradomínio. Se esse elemento não tiver ninguém que vai nele, porque tem essa chance, né? A gente viu que nem todos os elementos do contradomínio precisam estar na imagem. Então, não faria sentido a gente falar sobre procurar quem é que está levando nele, né? Se ele nem está na imagem, não faz sentido procurar qual é o elemento que a imagem é ele. Então, só faz sentido em procurar as pessoas da imagem aqui se essa função for sobrejetiva, porque aí, de fato, qualquer um que eu pegar aqui vai ter sido imagem de alguém, né? Vou até botar a setinha ao contrário. Vai ter sido imagem de alguém aqui. Porque se não é sobrejetiva, eu posso dar o azar, né? De pegar aqui, né? Ou a sorte, não sei. De pegar alguém aqui que não seja imagem de ninguém. E aí, por isso que para a inversa está bem definida, né? Então, a inversa é justamente essa ideia de tentar descobrir quem é o contrário. A função precisa ser sobrejetiva. E por que ela precisa ser injetiva, né? Porque imagina que eu pego, né, esse cara aqui e quero olhar quem é que levou nele. Ah, beleza, esse elemento aqui a gente sabe que é a imagem de z. Mas, se a função não for injetiva, ela podia ser a imagem do lambda aqui também, né? Porque se ela não for injetiva, isso aqui pode acontecer. E aí, quando eu fosse olhar para trás, eu ia acabar olhando para dois elementos. Então, quando eu fosse voltar a minha função, eu não ia ter uma função, já que um elemento ia estar levando em dois, né? Então, para quando eu quiser voltar com minha função, né? Então, ir do contradomínio para o domínio, e quiser ter uma função ainda, que é a função que eu vou chamar de inversa,
A gente quer que f seja sobrejetiva, porque aí todo mundo do contradomínio vai estar sendo olhado por alguém, então basta que eu inverta a setinha, né? A setinha que estava indo para a direita aqui, é só botar ela indo para a esquerda. E que só tenha uma setinha chegando em cada elemento. Então, não pode ter outra setinha chegando no mesmo elemento. Para que, sempre que eu for olhar para trás aqui, né? Eu só preciso inverter uma setinha mesmo, né? Senão eu inverter duas não ia ser função. Então, por isso que para ter inversa tem que ser injetiva e sobrejetiva, certo? Então, tem que ser bijetiva. Então, quando a gente fala de função inversa, a gente está falando de funções injetivas e funções injetivas e sobrejetivas ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de funções bijetivas, né? E aí, como a gente indica a inversa de uma função? Então, vamos lá. Dada uma função f, que vai de A em B, bijetiva, a inversa de f é a função. Geralmente a gente aqui representa a inversa como de quem ela é inversa, e esse menos 1zinho aqui é subscrito, que vai de B em A, tal que, se eu vou e volto, eu estou no mesmo cara, né? Então, o que define a inversa é o seguinte: f composto com a sua inversa tem que ser igual a inversa composto com f, que tem que ser igual à identidade. E aí, só lembrando, quem é a função identidade? Identidade do A, né? No caso, a identidade do conjunto é a função que leva ele nele mesmo e que leva cada elemento nele mesmo, né? Então, a inversa de uma função é a função f a menos 1 aqui, que cumpre essa propriedade. Uma última observação que eu queria fazer, né, já que eu acabei não definindo o que era inversa à direita, à esquerda, porque eu acho que o mais importante é definir o que é inversa mesmo, já para uma função objetiva, é uma observação sobre funções injetivas, né? Imagina que eu tenho uma função injetiva, f de A em B. Então, como é que é? Aqui, tem o conjunto A, o conjunto B, que é o domínio, aqui é o contradomínio, e ele leva na imagem aqui, né? Então, e cada cara vai em alguém diferente, né? Essa é a minha função f. Eu não consigo ter a inversa dessa função, né? Porque ela precisaria ser sobrejetiva também. Imaginamos que não seja, né? Poderia ser, mas digamos que não seja, né? Possivelmente não sobrejetiva. Mas, se eu fizer essa função aqui, f barra, que vai de A, na imagem de f de A, automaticamente essa função f não tem inversa. Mas essa função f barra tem inversa. Por quê? Porque ela vai ser injetiva, né? Porque ela herda essa propriedade, né? No fundo, ela é só uma restrição do contradomínio, né? Como se eu estivesse restringindo o contradomínio. Então, todo mundo diferente de f vai em caras diferentes, né? Um f barra que eu estou definindo aqui, que leva cada elemento, e f barra de x é igual a f de x. Então, como f era injetiva, f barra vai ser injetiva também. E agora ela vai ser sobrejetiva, porque o contradomínio dela é justamente a imagem de f, que vai ser igual à imagem de f barra. Então, muitas vezes a gente abusa da notação, e aí a gente vai ter uma f injetiva e já mete que ela tem inversa. No fundo, o que a gente está querendo, isso aqui é um abuso de notação, porque a gente já viu que inversa tem que ser bijetiva. Mas às vezes a gente abusa da notação, no fundo a gente não está considerando f mesmo, né? A gente está considerando essa f barra, que vai do A na imagem de f, né? Então, é uma observação importante porque esse é um abuso de notação muito usado. Não lembro se tem nesse livro esse abuso, mas com certeza vocês pesquisando, resolvendo problemas, vendo soluções, vão ver aparecer inversas de funções injetivas, aí vocês vão lembrar, opa, mas não basta ser injetiva para ter inversa, tem que ser bijetiva. E aí, por isso eu já estou esclarecendo para vocês que, no fundo,
não é a inversa dela mesmo, né? É a inversa dessa função auxiliar que a gente tem que se comporta parecido com ela. E aí, na aula de hoje, gente, é isso. Nossa próxima aula vai ser sobre famílias de conjuntos. Tem como a gente definir a família através de um indicativo, de uma função, mas essencialmente a gente vai ver que a família é um conjunto de conjuntos, basicamente, né? Alguma regrinha ali que vai ter pra gente. Então vai ser isso na próxima aula. Só para não perder, né, o costume dos exercícios, né? Eu acho que eu já indiquei todos os exercícios do capítulo que a gente conseguiria fazer até agora. Os próximos exercícios, né, que é do 16 ao 21, precisa já saber o que é família de conjuntos, se eu não me engano. Mas é isso, a gente se vê na próxima aula.